Papo Saúde de julho, nós vamos falar sobre a saúde da criançada. Nesse período de férias, é importante mantê-las ocupadas com atividades divertidas, lúdicas, saudáveis, não é isso, doutora Socorro Serrano, pediatra? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Amanda, pela oportunidade de estar aqui para poder orientar um pouco mais os pais nesse período tão importante que aqui a criança vive dentro de casa e precisa brincar mesmo. Sobre isso, vamos começar então nossa entrevista falando. As crianças que brincam são realmente mais saudáveis? Existe uma relação aí entre a saúde da criança com o fato do brincar frequentemente? Sim. O brincar é uma maneira da criança expressar tanto sua criatividade como a sua imaginação. E também é nela onde a criança se expressa e interage com o mundo ao seu redor. Doutora, a gente sabe que ao longo dos anos mudou muito a forma de brincar. Antigamente era uma forma mais rudimentar, mais artesanal, coletiva no meio da rua. Hoje em dia está mais ligado ao fato tecnológico. As crianças ficam muito de forma individual, brincando através da internet, às vezes até com outras crianças, mas assim, à distância. O que é que chama a atenção nisso tudo? Os pais devem se preocupar em relação a isso? Deve tirar daí alguma lição? A gente sabe que quando essas crianças estão muito ligadas à tecnologia, né, que hoje é a febre, né, seja tablet, seja televisão, computador, então primeira coisa, a criança torna-se sedentária e isso leva à obesidade, né? Então é um dos fatores. A criança, quando ela brinca, isso tem estudos mostrando que essa criança, ao brincar, ela desenvolve estruturas cerebrais onde ela vai ter uma maior interferência na sua emoção e na sua memória. É outro fator. A criança, ao brincar, ela desenvolve o seu poder de resiliência, onde ela vai entender que quando está brincando com outra criança, o não, ou a outra não querer brincar daquilo que ela quer, respeitar a outra criança. Ela vai precisar respeitar, né? Desenvolve a criatividade. Antigamente a gente via que as crianças brincavam de caixa, pegava frutinha, manguinha, não sei o quê, e botava uns palitinhos, já fazia um animalzinho. Brincava de papelão, baldes, tudo isso, elas começam a ter noção de criatividade que isso vai levar para a vida futura, né? A memória com relação aos jogos, jogar dama, né? Então ela vai ter percepção de desenvolver estratégias, né? Ao brincar de dama, de xadrez nas crianças maiorzinhas, né? A tristeza, porque quando a criança brinca, elas são crianças mais alegres, elas não ficam no tédio, elas não ficam ociosas. Então, esse é um fator importante também ao brincar. Isso quer dizer, então, que um brinquedo pronto, por exemplo, uma boneca pronta, às vezes não precisa ser tão importante quanto um objeto qualquer que está dentro de casa e pode representar uma boneca para a menina, por exemplo, ou para o menino. Um carrinho, se tornar uma caixa de papelão, se tornar um carrinho, por exemplo. Isso, sim. Ela criou aquilo, né? Ela imaginou, ela fantasiou que aquilo ali é um carro e ela faz aquilo, né? Então, isso aí vai desenvolver a criança no futuro. Quando for um adulto, ele vai ter a percepção de criatividade, porque ele já traz isso lá do início. Então, até se diz assim que a criança, tudo que ela faz, que ela tem a experiência na infância, ela vai desenvolver na vida adulta. Doutora, então aproveitando que a gente está falando sobre essas mudanças na forma de brincar que passaram durante todos esses anos, antigamente a gente via que as crianças brincavam muito mais na rua e tem até uma relação direta com a questão da segurança pública. Hoje a gente vê que poucas crianças brincam na rua, tem a questão do maior fluxo de carros, tem a questão da segurança. E aí é um outro tema que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Qual a importância de brincar ao ar livre? Não obrigatoriamente na rua, mas assim, em um ambiente que seja mais aberto, ao ar livre, com contato com o sol. Quando a criança, hoje a gente vê isso realmente, você fala na segurança pública, né? E isso é o maior medo dos pais deixarem os filhos brincarem. E aí os pais, eles precisam saber que quando a criança brinca na rua, ela desenvolve uma grande coisa. Ela vai conhecer os limites dela.
brincar de bicicleta, jogar bola, ela vai ter autoconhecimento da sua capacidade, até onde eu posso ir. Já dentro de um quarto, de uma casa, ela não vai ter essa experiência tão intensa como na rua. Viver ao ar livre, né? Tem coisa melhor do que ter contato com a natureza, animais, né? Objetos, galho de madeira, pisar na grama, pisar na terra. Até o contato com a chuva às vezes é bom? Porque a gente tem tanto medo, a gente, enquanto pai e mãe, de que a criança adoeça por causa da chuva. Isso também é importante, até para a questão imunológica da criança? Muito, muito importante, né? Porque quando ela movimenta, ela tem esses fatores que também vai melhorar as sinapses entre os neurônios, né, que estão no cerebelo, que é a nossa porção do cérebro. E o que seriam essas sinapses? Essas sinapses são terminações nervosas, os neurônios são as terminações nervosas. As sinapses são a conexão entre um neurônio e outro, entendeu? Então, isso aí vai ser muito mais desenvolvido. Estudos mostraram que aquela criança que brinca na rua, ela tem um maior desenvolvimento dos neurônios. Doutora, e ainda falando sobre essas mudanças no estilo de vida das crianças, hoje em dia elas têm uma agenda muito mais complexa. Por exemplo, além do turno escolar, elas fazem atividades extra-classe, fazem às vezes um curso de música, algum tipo de esporte, e acaba que a agenda fica super cheia e tem pouco tempo para brincar. Como é que os pais podem encarar essa nova realidade? A grande maioria, né, não vamos dizer 100% das pessoas, acham que brincar não tem importância, que isso não é verdade. Até 6 anos de idade, ela tem um desenvolvimento do que ela pode ser no futuro. Todas aquelas experiências até 6 anos de idade, elas vão seguindo até a vida futura. Aquela criança que não brinca, que é muito quietinha, que é muito apática, tem estudos que mostram que no futuro é uma criança muito mais doente, principalmente em termos de depressão. Já mostra isso. Quando você fala que hoje as crianças não brincam muito porque tem várias tarefas, tem estudos que mostram que 88% dos pais, eles observaram que as crianças, isso não é um estudo brasileiro, que 88% das crianças, elas brincam menos do que quando eles eram criança. 80% vive mais nas tecnologias. Então, isso mostra como as crianças elas estão paradas hoje, né? Então, isso delas também estarem muito paradas está dependendo da evolução. Os pais hoje, mãe e pai, eles vivem para trabalhar. E não tem pessoas para também ficar com essas crianças. Então, eles ocupam a vida das crianças, escola, balé, futebol, um curso de língua estrangeira, de inglês, português, né? Então, as crianças estão super atarefadas e não tem tempo de brincar. Aquele momentinho que ela chega em casa que tem para brincar, elas estão tão exaustas, tão exauridas, que elas vão fazer o quê? Dormir. Dormir ou então computador. Entendeu? Isso quer dizer, então, que a própria agenda dos pais, que também anda muito cheia durante esses dias, tem que ter um espaço para se sentar com a criança, brincar com a criança, estimulá-las e fazer também esse contato no dia a dia dos pais com a criança? Você vê que aquelas crianças que têm uma maior afinidade e contato com os pais, elas ficam felizes naqueles momentos, né? O ideal seria que os pais eles tirassem, pelo menos, porque o importante não é a quantidade de tempo que você está com o teu filho, não é. É a qualidade daquele momento. Então, vamos ver. Trabalhamos o dia todo, chegou a criança do colégio, chegou o pai do trabalho, né? A mãe, às vezes, vai fazer até as tarefas domésticas, para que no outro dia já comece tudo de novo. Então, ou o pai, um ou outro, né? O importante seria os dois naquele momento, mas pelo menos vamos tirar todo dia 30 minutos
eu vou fazer, vai ser para brincar com meu filho. Agora, 30 minutos, vamos desligar celular, vamos desligar computador, televisão e vamos sentar no chão, rolar. Porque isso cria intimidade entre o filho e os pais, né? Inclusive, se apega menos à questão da sujeira, pode pintar, se melar, deixar a criatividade... É outro detalhe, a proibição, né? Não pode, não pode, não pode. Isso não é bom, isso não é saudável para a criança, tá? Elas precisam saber que tem que sujar, que tem que desorganizar, né? Então, ela faz isso, mas não é... Você desorganizou, você vai precisar ajeitar, você vai ter que fazer isso. Não. Desorganizou? Vamos agora organizar, né? Então, você pega e ensina a criança a organizar aquilo. Você quebrou. Ah, você quebrou. Olha, você quebrou, isso a gente pode consertar. Vamos fazer assim, assim, assim. Dá um tom não agressivo para aquela coisa que não foi... Que talvez não tenha sido bem aceita pelos pais. Bem aceita. Aproveitando esse gancho que a senhora falou sobre a relação dos pais com as crianças, de muitas vezes falar num tom mais imperativo ou então de ser muito ausente na vida das crianças, diante disso tudo, qual o maior erro dos pais quando o assunto é brincar? É achar aquilo que eu já falei, que o brincar não é importante. O brincar é importante, né? Agora, a questão é o limite. Tem que ter limites, né? Então, você precisa orientar seu filho que ele precisa brincar, mas que também ele precisa ter suas obrigações, né? Então, um erro é manter a criança afastada das coisas que satisfaz, que é saudável para a criança. Então, precisa conciliar o brincar com as tarefas. Os pais, né, eles precisam saber interagir para que a criança não fique frustrada. Doutora Socorro, a gente sabe também que esse universo lúdico das crianças engloba também o fato de, às vezes, reproduzir ações que os próprios adultos fazem. Às vezes, os pais dentro de casa, outros adultos que acompanham o dia a dia dessas crianças. Como é que os pais podem observar o fato dessas crianças reproduzirem essas ações dos adultos dentro das suas brincadeiras? É importante prestar atenção de que forma as crianças estão brincando? Claro que isso varia muito de idade para idade, mas é importante prestar atenção na forma como a criança brinca? Do que é que os adultos, os pais, podem tirar de lição dessas brincadeiras? Os pais chegam no celular. Então, as crianças só podem reproduzir aquilo, né? Então, cabe aos pais, né, eles introduzirem na cultura da criança as brincadeiras de antigamente. Se os pais reproduzirem só o que nós estamos vivenciando atualmente, essas nossas brincadeiras lá de antigamente, elas vão ser esquecidas. Então, para que as crianças reproduzam, que elas reproduzem sim o que o adulto faz, eles precisam também desenvolver brincadeiras que eles brincavam. Eles vão reviver o que eles faziam antes. É se jogar no chão, é brincar de bola, é brincar de barra-bandeira, é brincar de anel. Então, isso são brincadeiras saudáveis que desenvolvem o corpo, desenvolvem a mente, a criatividade, a imaginação e a fantasia até porque eles vão caminhando, né? E isso é importantíssimo para o desenvolvimento. Então é isso, interajam com seus filhos e os deixem brincar, não é isso, sempre, doutora? Sempre. Doutora Socorro Serrano, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Papo Saúde. Eu sou quem tem que agradecer. E nós terminamos por aqui o programa Papo Saúde de julho. Siga a Unimed João Pessoa nas redes sociais e acompanhe os nossos próximos programas. Até lá!